E aí, tudo certo? Eu sou Natan Sayun e esse é o R Final Podcast. Eita, foi só começar um programa aqui que a terra já tremeu. E não é pra menos, né? Essas novidades que o automobilismo brasileiro está trazendo por ano de 2024 são empolgantes, até pra nós que somos jornalistas. Digo isso porque não vai trazer, não é só por causa da novidade da Turismo Nacional, do Endurance ou das corridas de sprint da Stock Car, é por causa das novas dinâmicas que essas categorias vão ter, dinâmicas de estratégia que os pilotos vão usar, dinâmicas das equipes que elas vão pensar para as etapas. Então vai ser um tempo novo que eu acho que a gente vai se empolgar muito ao longo do ano também. A gente vai animar tanto quanto essa plateia que tá ouvindo aqui, gente aqui hoje, né? E puxando aqui pro lado da explicação mesmo, pra gente analisar essas mudanças, eu acho que especificamente elas foram feitas para tirar aquela zona de conforto que tava todo mundo tendo sobre as categorias. Então, pilotos, equipes, estavam acostumados com um leque de estratégia só. Agora o jogo virou e vão ter um ano pra colocarem tudo no lugar de novo. Vamos pegar aqui o caso da própria Turismo Nacional, por exemplo, que começa semana que vem lá em Goiânia, com a corrida já de 3 horas de duração. Vai ser um desafio novo tanto para os pilotos quanto para as equipes, porque a dinâmica sempre da categoria que sempre foi usada foram corridas curtas, de 15 a 20 minutos de duração. Agora, encarando uma etapa de 3 horas, é aquele estilo de os pilotos terem que se acostumar com não arriscar tanto nas corridas, terem que ou numa posição igual ou numa posição que eles possam melhorar o que o parceiro já fez na pista. Enfim, todas as variáveis que qualquer corrida de endurance ao redor do mundo tem. E claro, a minha curiosidade maior sobre tudo isso é ver quanto esses carros vão aguentar. Nos pilotos, nem tanto, acho que vão conseguir segurar a barra. Logo nessa primeira etapa, vão entender como é que esse sistema funciona e vão se adaptar logo a esse formato. Mas eu quero ver a durabilidade dos carros, porque um carro de turismo muito parecido com um carro de rua não é um carro protótipo da WEC. E a minha grande pergunta é ver o quanto de durabilidade esses carros aguentam. Se algum quebra no meio da prova, se o piloto realmente consegue extrair o máximo da máquina ao longo da prova. Por exemplo, será que vai estar com funcionamento normal, igual a corrida de tiro curto, faltando ali 20 minutos para acabar a corrida depois de 2 horas e 40? Isso eu quero ver. Isso depende muito do piloto, mas eu quero ver como é que a máquina vai se comportar quanto a isso. Os equipamentos, melhor dizendo, da Turismo Nacional vão aguentar esse desafio novo, que vai se repetir, né? Vai ter em Goiânia agora semana que vem e vai ter de novo lá no Rio Grande do Sul, que não se sabe a pista ainda, mas sabe que a data já está confirmada para o dia 15 de setembro. Então anota na sua agenda aí para não perder. Se você for para Goiânia ou se você for para o Rio Grande do Sul e souber a pista que for, né, quando eles forem anunciar e tiver condições para ir na pista que o evento vai ser realizado, pode anotar na sua agenda aí a data, porque vai valer a pena acompanhar. Se vai tirar o trono do Juninho Berlanda, eu não sei, porque isso aí é um desafio completamente novo e a gente não sabe quem pode ser melhor do que os outros, mas acho que a variável da mudança vai ser tão grande que vai ter muita gente tentando coisas novas para tirar um pouco mais do equipamento em momentos específicos da prova. Vamos colocar aqui que vai que em 1h30 de prova alguém queira acelerar por meia hora intensamente e fazer um stint diferente dos outros que estão disputando com ele. Eu acho que isso vai acontecer muito já nessa primeira corrida lá em Goiânia. Agora vamos falar de Stock Car, né? Cara, já tivemos etapas aí recentemente que foram 30 carros inscritos, portanto um grid enorme. Agora a própria Stock, na hora que anunciou essa mudança da corrida sprint, falou em sistema de classificação apenas com 20 carros, ou seja, não oficialmente falando, mas parece que essa vai ser a nova dinâmica. A gente vai ter um grid menor, mas com muito mais qualidade de corrida, porque esse sistema de sprint não vai ser para uma ou outra prova, assim como é com a Fórmula 1, vai ser para todas as corridas do ano. Então nos 12 fins de semana do ano, a corrida vai ser total para pegar os pontos disponíveis em cada etapa, porque as duas vão valer pontos, né? Tanto a sprint quanto a principal. Vão ser aí 30 minutos no sábado e mais 50 minutos no domingo, e 10% a mais de push to pass para os pilotos novos, calouros do ano. Então vai apertando os cintos, porque as disputas porta com porta podem aumentar bastante, principalmente porque a gente vai ter inversão de grid, né? O pole position vai largar em 12º na corrida sprint, vai ter o treino normal na sexta-feira, como a gente já está acostumado, e aí invertem os 12 primeiros para fazer essa prova sprint. Então lógico que o pessoal de trás, que vai estar ali cara a cara com o pole position de sexta-feira, vai querer arriscar um pouco mais, o pessoal da frente que vai querer segurar o pole também, o próprio pole que vai querer apertar o ritmo para conseguir mais pontos,
tende também a acelerar, e a Stock tende a continuar a ser aquela categoria que a gente ama ver, tem aquela competitividade que a gente sempre se acostumou a ver. E pra você que tá falando assim, poxa, Natan, mas ano passado o Gabriel Casagrande venceu com uma certa folga, né, o campeonato. Tinha uma disputa pelo título sim, mas ele era um favorito e tinha um pouco de vantagem a mais no final do ano. Mas, cara, vamos colocar aqui pra você. Ano passado a gente teve, sim, o domínio do Casagrande, mas muitos pilotos novos aparecendo na briga pelo título. O próprio Zonta, como a gente já citou várias vezes no ano passado, o Rafael Suzuki chegou até a brigar pelo título, Daniel Serra em alguns momentos, e a gente também teve vitórias aí de pilotos outsiders, né, como Átila Abreu e Dudu Barrichello. Então eu não apostaria um campeonato fraco não, em termos de poupar equipamento, eu acho que também não, porque vai ter um pit stop obrigatório, então aquelas equipes que teriam medo, né, de arriscar um pouco mais para guardar para o domingo, acho que não vão, por causa exatamente dessa regra. E lembrando que a obrigatoriedade é de trocar um pneu, você pode trocar um ou você pode trocar mais se você quiser. Então vamos supor aqui que várias equipes queiram trocar mais pneus, a igualdade vai ser nítida. E na minha opinião as equipes estão falando aquele medo de gastar equipamento demais. E como eu falei, vai ser aquele estoque que a gente sempre amou, mas só que de um jeito ainda melhor. E o que diz a direção da Stock Car? Isso a gente guardou para mostrar aqui agora. Ano passado eu fiz uma entrevista com o Fernando Silva, o responsável pela própria Stock Car, para fazer credenciamentos para os jornalistas. E lá em agosto do ano passado a terra já estava tremendo para ele, porque ele já estava também confiando nessa competitividade da Stock Car, do que os pilotos podiam fazer dentro da pista nas circunstâncias que tinham disponíveis, digo, de equipamento. E naquela época ele já estava animado. Eu guardei esse especial para a gente colocar um pouco mais pra frente, para uma data especial da Stock Car, mas como essa é uma data especial, não podia deixar de lado, né? E assim, falando até de competitividade, para mostrar, né, que realmente é uma crença já da própria Stock Car há muito tempo. Vamos ver o que ele falou na época e eu volto já com mais comentários atuais. Tô aqui com o Fernando Silva, ele que faz as nossas credenciais aqui e também apaixonado por automobilismo. Não dá pra falar de automobilismo sem de gostar de automobilismo sem trabalhar, né, Fernando? É muito trabalho aqui, mas é uma honra muito grande a gente estar aqui na Stock Car, que é a principal categoria do automobilismo brasileiro, né? Muito importante estar aqui e muito feliz por poder trabalhar, a gente trabalha muito, a carga de trabalho nossa é muito grande, mas a gente acaba se dedicando muito porque é uma paixão nossa, um amor muito grande. E claro, a gente tem o privilégio de ter tantos jornalistas que abrilhantam essa sala de imprensa como você, Natan, como você, que Valeriano, isso é muito importante para nós. Que isso, eu fico lisonjeado com isso. Assim, nessa temporada aí, o que você tá achando de legal? Qual que tem sido a atração desse ano para vocês? Cada vez mais a Stock Car ela se notabiliza por um equilíbrio muito grande, né? E esse ano tem sido até maior do que nos outros anos, cada vez mais. Um campeonato totalmente imprevisível, você pode colocar aí os 10, 12 primeiros que estão no campeonato, todos eles têm chances reais de saírem aqui da temporada como campeões. Por exemplo, ontem o César Ramos marcou a pole position, foi o 7º pole diferente na temporada em 7 etapas, então isso mostra o equilíbrio enorme da Stock Car nesse ano. Foram realizadas 12 corridas e são 8 vencedores diferentes. 4 deles venceram 2 corridas e o restante pelo menos uma prova. Então é um equilíbrio muito grande, é uma temporada maravilhosa, imprevisível, a gente não sabe realmente quem é que vai ser campeão, e essa que é a graça, né? A gente vê hoje, a gente não quer comparar porque cada categoria tem o seu DNA, tem a sua história e tudo mais, mas hoje, por exemplo, a Fórmula 1, você assiste a corrida, você sabe quem vai ganhar, você sabe Sim. quem vai marcar a pole position e em condições normais de temperatura e pressão, você sabe também quem vai vencer. Aqui não. Aqui, embora o César Ramos vai largar na pole position, tem muitas chances de ganhar a corrida, até porque é o piloto que teve um desempenho muito bom, não apenas na classificação, mas nos treinos livres, mas a gente não sabe. Tem pelo menos aí uns 6, 8 pilotos aí que podem ganhar a primeira corrida. A segunda corrida é praticamente uma loteria. Qualquer um aí do bolo aí dos 15 primeiros pode ganhar, porque entra muita estratégia e tal. Ainda mais aqui que é mais
ainda estratégico por conta da configuração do traçado do anel externo. Então isso faz com que seja absolutamente imprevisível, e essa é uma das grandes graças da Stock Car, e isso faz parte do DNA da categoria, com certeza. Essa foi uma coisa interessante, porque o anel externo, essa configuração do anel externo, ela puxa para dois tipos de disputa, né? A disputa do vácuo. Sim. E a disputa do pit stop, que é obrigatório. Nas duas corridas você tem que fazer um pit stop, ou em uma das duas, né? Na verdade, você pode fazer na corrida 1 e não pode fazer na 2, né? Você não precisa fazer na 2. Sim. Mas muita gente, eu tô achando que muita gente tá escolhendo as duas corridas para parar, né? Sim, na verdade, nesse ano as duas corridas elas têm paradas obrigatórias, né? De pit stop. Então, sim, a janela vai ser bem estendida, né, nessa corrida, vai ser uma janela de 24 voltas. Então, assim, haverá um tempo bastante grande para o piloto poder escolher o melhor momento para fazer a parada. Parece simples, né? Porque o desenho da pista é um desenho, em teoria, simples, mas é uma pista que tem muitos macetes, tem muitas manhas, e o vácuo, como você pontuou bem, é uma delas, assim. Então, quem conseguir tirar o melhor proveito do vácuo, conseguir fazer um jogo de vácuo legal, às vezes até trabalhando com o companheiro de equipe, vai chegar adiante. Tomara, espero que não tenha, mas o safety car aqui também é algo que também acaba influenciando bastante e mexendo muito no tabuleiro das estratégias, então é algo que também pode fazer a diferença aí para definir o vencedor ou os vencedores aqui nesse domingo. E anel externo, você falou que é uma coisa muito certa, né? Se a gente tem a mudança de elevação aqui em Goiânia, tem uma lombadinha logo na entrada da entrada do anel externo, tem a descida ali para a curva 0, e é uma coisa completamente diferente do que a gente vai ter em Brasília, porque em Brasília você tem um S e aí pega uma reta maior, né? Sim, são características diferentes, desenhos de pistas diferentes, porque aqui, por exemplo, aqui você só vira por um lado, que só vira pro lado direito, né? Em Brasília tem algumas alternações, quando a gente fala de anel externo, tem algumas alternações à direita e à esquerda, mas aqui é totalmente uma configuração que lembra um oval, mas não é propriamente um circuito oval, tecnicamente não é um circuito oval, justamente por conta disso. Você tem muita elevação de pista e você tem, ao mesmo tempo, você também tem áreas de escape que no oval clássico não tem, porque o circuito geralmente é cercado por muros, né? Então isso faz com que o anel externo de Goiânia seja ainda mais especial e único, e por que não dizer desafiador também. O Nelsinho Piquet estava conversando com ele ontem, ele me explicou a diferença do anel externo para o oval americano. Ele falou que o oval americano é muito mais pé embaixo. Sim, porque tem a inclinação da pista, né? Principalmente nas curvas. Então, dependendo do circuito, a inclinação é muito íngreme, então faz com que a sensação de pé embaixo seja constante em praticamente toda a volta. Eu lembro, por exemplo, tem um circuito que infelizmente não existe mais hoje, que é o circuito lá em Jacarepaguá. Eles construíram o circuito oval para receber a Fórmula Indy lá a partir de 1996, e era um circuito oval diferente dos outros, que era uma pista que tinha troca de marcha. Geralmente em circuito oval raramente você tem troca de marcha, mas lá em Jacarepaguá no oval tinha troca de marcha na entrada das curvas 1 e da curva 4 também, então era muito diferente, mas era um circuito oval. Agora aqui não, agora aqui é um circuito com as suas manhas, tudo realmente bem baixo, os pilotos devem chegar aí a uns 270, passados dos 270 por hora, mas também tem as suas peculiaridades que fazem com que aqui seja realmente uma pista única. Curitiba, o Rafael Teixeira falou pra gente que era uma pista também diferente, era um anel externo que ele gostava de guiar, e a gente vendo nas imagens que tinha aquele S todo apertado, mas depois era um pé embaixo. Tinha essa quebra de velocidade que baixava um pouquinho as médias horárias lá, mas era uma pista também muito desafiadora na maior parte do circuito. Uma pena, né? Uma pena que a gente está falando de outro circuito. A gente já falou de Jacarepaguá, a gente falando agora de Curitiba. Pena essas duas pistas elas não existirem mais, né? Ficarem somente nas nossas lembranças, no nosso imaginário. Que pena. Não, mas um dia, se Deus quiser, a gente vai ter aí um oval legal. Brasília vai voltar, se Deus quiser, e a gente vai se ver muito ainda. Vamos estar junto, com certeza, Nathan. Muito obrigado. E é um privilégio estar com vocês. Espero que vocês desfrutem, curtam muito que essa sequência aí desse domingão. A gente vai ter muita coisa boa ainda para relatar, e contem com a gente, pro que for. Vocês também, essa entrevista já entrou no especial de anel externo. Que isso, uma honra pra nós. Muito obrigado. Obrigado, hein? Valeu demais. Tamo junto. Obrigado, viu?
Tá aí Fernando Silva, mais uma vez confirmado na equipe de organização da Stock Car para 2024. Não sei se você percebeu, mas ele deu uma comparação com a Fórmula 1, né? Falou, olha, Fórmula 1, na Fórmula 1 a gente tem a noção de quem pode ganhar, o que é muito relativo, né? Principalmente naquele fim de semana que a gente estava vivendo, porque tinha caído uma chuva no sábado e apesar de ter sido leve, a probabilidade é que mudasse do anel externo para o circuito misto. Então, aquele leque de opções que ele falou poderia mudar, porque vai que a chuva caísse durante a prova. Tinha gente que sabe arriscar mais na chuva do que outros. Ou as equipes iam preocupar com setup diferente, estavam preparados para o anel externo e ia mudar para o circuito misto. E na própria corrida do anel externo tinha essa própria, vamos dizer, improbabilidade, porque, como eu falei com ele, pista mais aberta, a possibilidade de o piloto criar mais linhas de ultrapassagem é maior. Tanto que a gente viu aí Nelsinho Piquet muito forte naquele fim de semana, quase ganhando a prova do César Ramos. Você viu aí que ele falou de circuitos novos, principalmente aí dos que estavam entrando no calendário naquele ano, o circuito da Argentina que voltou para Stock Car, o circuito de Brasília que estava para voltar e que está confirmado para esse ano de 2024. Esse assunto também não muda para esse ano, porque a gente vai ter circuitos novos do mesmo jeito. Tá confirmado aí uma corrida em Brasília no final do ano, se o circuito ficar pronto. Vai ter um circuito de rua em Belo Horizonte, tem até uma possibilidade da Stock ir para o Uruguai, correr lá em Rivera, faz fronteira com o Rio Grande do Sul. Então são 3 traçados que as equipes não têm muito conhecimento e os pilotos também não. A gente nunca teve uma corrida no circuito de rua em Minas Gerais, vai ser a primeira vez. A gente nunca teve a Stock Car no Uruguai, vai ser a primeira vez. Em Brasília faz muito tempo, mas faz mais tempo ainda que eles usam o traçado misto. A maior parte das provas que a gente tem conhecimento são no traçado de anel externo. Então, se voltarem com o circuito de Brasília normalmente, vai ser uma situação quase nova para todo mundo. Para a maioria do grid, com certeza. Gabriel Casagrande não chegou a pegar a Stock Car em Brasília. Zezinho Mugiati, que está estreando na categoria, muito menos. Vai ser divertido demais de acompanhar. É só o que eu digo. Aproveitando que eu falei de pilotos novos, a gente tem que falar também de pilotos que estão buscando crescer no automobilismo, ir para categorias maiores, quem sabe até irem para outras categorias sendo revelados no Brasil. Foi uma coisa que a gente usou muito, falou muito ano passado lá com a NASCAR Brasil. Inclusive, neste último final de semana a gente teve pilotos da NASCAR Brasil indo para os Estados Unidos como parte aí do intercâmbio com a NASCAR americana. O objetivo deles, da viagem deles, foi de participarem de alguns testes lá pela NASCAR americana com equipamentos de alguma categoria da NASCAR americana, não foi especificado pra gente qual era, e também de assistirem a prova das 500 milhas de Daytona. A gente teve aí Kayan Chianca, Vitor Gens, Edson Reis, e eu senti falta de um outro nome que até chegou a testar na NASCAR americana no ano passado, até chegou a fazer um intercâmbio de uma semana com pilotos que também vinham de outras categorias da NASCAR ao redor do mundo. Tinha um da NASCAR México, parece que tinha outro da NASCAR Canadá, e na minha opinião fez muita falta, que eu poderia agregar muito a NASCAR, nesse intercâmbio NASCAR Brasil com NASCAR americana, nesse estilo de pilotagem, porque é um piloto bem agressivo, bem competitivo em tudo que passa. E até seria legal ver ele testando um carro de uma dessas divisões de novo, até vendo ele em Daytona, como é que seria, né? O que ele poderia trazer de novo pra pilotagem dele depois de ter tido essa experiência de ter ido pra Daytona, de uma corrida, mesmo o Brasil não tendo ovais assim, daquele jeito, mais de 30 graus, e um vácuo constante, seria interessante ver o que ele teria aprendido de agressividade. Então, realmente fez falta. E eu lá em Goiânia, nessas idas que eu fui, tive a oportunidade de entrevistá-lo e perguntar de um jeito pouco discreto qual carro que ele gostava mais e como é que ele esperava o futuro do automobilismo. Vamos ouvir o que ele falou e depois eu quero ouvir a opinião de um outro especialista que eu trouxe aqui no nosso programa. Gente, aqui comigo o Arthur Gama, e ele vai confessar uma coisa comigo aqui. Tá correndo na NASCAR Brasil, categoria Pro, foi promovido da Pro Am para Pro, agora tá na Stock Series. Entre nós dois aqui, qual que você gostou mais de pilotar? Cara, é uma briga bem bonita dos dois carros. Eu adoro os dois, mas eu tô mais acostumado com o da NASCAR, desde o ano passado, então... Mas o meu 80 Stock é legal, o carro é mais difícil, mas eu não tenho preferência, eu amo os dois do mesmo jeito. E eu vou acelerar qualquer carro. E oportunidade, assim, tem aí o pessoal da NASCAR Brasil, a gente sabe que tem vamos dizer, os olheiros que levam pessoas para os Estados Unidos. Você acha que dá para ir ainda no ano que vem ou no outro ano, ou no futuro próximo? Esse ano eu já estou disputando a vaga, então estou tentando me dedicar ao máximo para esse ano já conseguir ir para lá. Tem medo de correr em oval? Cara, não tenho, eu tenho muito
Cara, eu gosto de carnaval. Eu treino muito no simulador pra quando chegar lá já estar bem preparado, então vai ser uma experiência bem louca pra mim, bem diferente. Que isso. E Stock Series, assim, você tem o Matias de Vale, que veio também da Turismo Nacional, você é rookie por lá, tem se destacado bem na categoria rookie, também na geral. Como é que tá a expectativa para essa etapa do Velocitar? Bom, o Matias é um cara que anda comigo há mais de 2 anos já, desde o Turismo.4, conheço bem ele. E, cara, só lá por ser Hulk não tá fácil. O nível tá bem alto, a Stock Series tá com nível altíssimo no grid inteirinho. Então agora é focar pra no Velopark tentar tirar o máximo do desempenho do carro e tentar ir pra cima dele. Beleza, obrigado, cara. Muito obrigado. Daí você ouviu o Arthur Gama, essa entrevista foi de julho do ano passado, gente. Foi lá no final do mês de julho que a NASCAR Brasil estava correndo no anel externo em Goiânia, foi durante o período da Special Edition, que incluiu também aquela etapa do Velocitar, que o Paul Tracy participou. E nisso a gente pode ouvir muita coisa dele. Ele não tinha testado ainda feito aquele intercâmbio que eu falei no começo, antes de chamar a palavra dele, mas você vê que estava bem determinado a fazer isso. Tanto não tinha medo de ovais, que já estava falando de simulador, falando de testes de ovais de simulador. E hoje a NASCAR, para falar para você, é muito bem servida nesse sentido de simulador, né? Porque a gente tem o iRacing, que é a principal ferramenta dos pilotos norte-americanos nos treinamentos, e vários jogos de videogame que também tem ovais de diferentes tipos. Tem aí o jogo da SRX, que é aquele campeonato que a gente falou lá em 2021, que juntava as superestrelas da NASCAR e da Indy, que usavam diferentes tipos de ovais curtos, sendo alguns de terra, e também tem aquele jogo do Tony Stewart, chama Tony Stewart All-American Racing, que também pega essas pequenas modalidades de ovais para você correr. Por que eu falo tanto de videogame? Porque tem aquele ajuste profissional, que só faz aquele piloto que corre com um volante profissional de equipamento, aquele que compra um volante mesmo, que tem um preço de um videogame, e coloca na configuração mais difícil possível, que é feita exatamente para quem tem aquele tipo de equipamento. E nisso aí você testa várias coisas que dá para adaptar na vida real, o comportamento do carro, estilo de peças, né, como lidar com os freios em determinado acerto, ângulo de rotação do volante, para onde virar, qual o ângulo certo para virar o volante numa curva de circuito de terra ou numa curva de circuito mesmo, no circuito curto normal, qual linha certa usar para manter um traçado ideal, e por aí vai. O que parece realmente é que o Arthur Gama tá focado nisso, em querer seguir para essa categoria nos Estados Unidos, né, para seguir para essas categorias nos Estados Unidos, para futuramente ir para NASCAR. Eu não sinto ele mais como um piloto de Stock Car, eu sinto ele como um piloto NASCAR que vai representar o Brasil fora. Porque o que ele mostra no estilo de pilotagem dele parece que é um estilo agressivo para NASCAR. Não é aquele estilo muito conservador, é um estilo mais que parte pro ataque do piloto que está na frente. E assim, é um tipo de estilo que arrisca um pouco mais quando vê que pode ganhar. Essa é a minha opinião. Eu não sei o que você vai pensar, se você fala, poxa, o Arthur Gama é sim um piloto agressivo, mas eu acho que ele daria muito bem na Stock Car. Mas cara, vendo ele andando tão bem na NASCAR Brasil no ano passado, no ano retrasado, né? Ano passado ele não foi tão bem, mas na Stock Series ele chegou muito bem também, foi muito adaptável ao novo carro e foi muito bem nas disputas de posição, sendo muito disposto a brigar pelos pontos que podia conseguir. Mas se você tiver uma opinião diferente, coloca aí no chat do portal ITV High Speed, como também manda um direct lá pra mim no meu Instagram, @NathanRFinal, Nathan com TH. Mas vamos falar aqui do futuro dele. Eu chamei um amigo meu que adora fazer previsões sobre o futuro de pilotos e queria saber dele para onde o Arthur Gama pode chegar na carreira. Será que ele pode galgar lugares maiores aí no automobilismo americano? Essa é a pergunta que eu fiz pro nosso Rodrigo Carelli, que é o dono do canal Entusiasta sobre Rodas. Vamos ver o que ele falou. Olá, Nathan e amigos que acompanham o podcast R-Final. Muito interessante fazer essa análise de uma possível carreira do piloto Arthur Gama no automobilismo internacional. Ele que já foi campeão da NASCAR Sprint Race, já foi campeão também da Stock Series, né, na categoria Rookie no ano passado, e é um piloto, Nathan e amigos, muito versátil, né? Ele que andou muito bem com carros de tração traseira, se deu muito bem também com carros de tração dianteira, e aí as diferenças, né, de pneu radial, pneu slick, eu vejo um piloto muito versátil, um piloto que se adapta muito bem a diversas condições, né, condições diferentes de equipamento. Então eu acho que numa possível carreira internacional, eu acredito que o Arthur Gama, com todo o talento, com toda a juventude, né, que ele tem, ele consiga desempenhar muito bem
o papel, né, em categorias internacionais, como por exemplo a própria NASCAR, né? A gente fala muito de NASCAR e a NASCAR tem uma trilha de carreira, né, o Road to Cup Series lá, né, muito interessante, né? Não só nas categorias regionais da NASCAR, mas também a partindo ali da Truck Series, né, indo para Xfinity, né, na sequência da Cup. Ele é muito jovem, tem talento, né? E eu acho que se ele se encaixasse ali em alguma categoria regional, iniciando, né, a carreira lá nos Estados Unidos, eu tenho certeza que ele se daria muito bem, né, por todos esses pontos que a gente colocou aqui, de versatilidade, de talento, né, além de ainda ter uma idade muito favorável, né, para uma carreira internacional, né, ele é novo, né, então acho que todos esses pontos correm a favor dele aí numa carreira internacional, principalmente nos Estados Unidos, né, em carreiras aí de turismo na NASCAR, né. O que falta aí, né, o que ele vai precisar muito, né, é de apoio, né, patrocínio, apoio financeiro, né, porque a gente sabe que mesmo as categorias regionais da NASCAR americana não são baratas, né, então não adianta só ter o talento, tem que ter também apoio financeiro, né, apoio para a sequência da carreira, Natan. É isso aí, um grande abraço para você, Natan, e para todos os amigos que acompanham o podcast R Final. Tá aí o Rodrigo Carelli dando mais informações e olha, vamos colocar essa questão do patrocínio em foco, porque sim, a gente tem Euronascar, a gente tem NASCAR México, NASCAR Canadá, isso além da nossa NASCAR Brasil, mas com realmente poucas oportunidades do pessoal fazer uma temporada completa por lá. Teve essa prova da NASCAR México que fez preliminar para a NASCAR americana, lá no Coliseu de Los Angeles, que foi a preliminar da abertura da temporada. Mas a gente ainda não teve um piloto dessas categorias indo correr uma temporada completa em nenhuma das divisões da NASCAR. Então realmente precisa de patrocínio sim para pilotos que querem buscar a carreira no nível mais alto do automobilismo americano. Isso precisa ser feito além da própria NASCAR. A NASCAR tem dado sim grandes oportunidades, tem se expandido pelo mundo e feito parcerias com as categorias que dá acesso, que tem de acesso, né? A gente teve pilotos da Euronascar já disputando prova na NASCAR principal aqui lá nos Estados Unidos, e a gente também teve essa parceria da NASCAR México fazer uma corrida nos Estados Unidos, que abriu portas para os mexicanos mostrarem mais do que sabem para os americanos, mas falta esse passo adiante, né? De ver pilotos disputando com temporadas completas e até podendo subir de categoria, subindo ali da Truck para Xfinity, da Xfinity para Cup, depois disputar playoff da Cup e, consequentemente, ser campeão depende de patrocínio sim. Então a gente torce para que as empresas brasileiras também foquem nesse sentido. Se juntarem à NASCAR para dar uma chance para os pilotos que estão mostrando tanto talento nas nossas pistas já. E nisso a gente já fica pensando nas pinturas, né? Imagina ali um carro do Diogo Moscato verde e amarelo na Cup Series. Não custa sonhar, não é verdade? Como também não custa sonhar com mais competitividade em termos de ultrapassagem no nosso Brasil. A gente já tem, como eu falei, tem um índice muito bom que isso acontece, mas a gente não tinha apresentado dados até aqui. E agora a própria Stock Car nos mandou dados no começo do ano do que tinha sido no ano passado essa briga intensa por posições. A gente teve aí um número grande de ultrapassagens no ano. E o mais incrível, pilotos que estão vindo lá do pelotão intermediário, que estavam ali brigando por posições intensamente. Então, tivemos o Gabriel Casagrande liderando esse ranking da temporada de 2022, com um piloto que mais fez ultrapassagens, tendo 415 no ano, média de 17,19. E aí a gente tem dois do pelotão intermediário, Felipe Massa no segundo posto, com 394, em média de 16,41. E em terceiro lugar, o Denis Navarro, com 391 ultrapassagem, em média de 16,29, ou seja, o pelotão intermediário não tava pra brincadeira não, e deu resultado, né? Tanto que o Felipe Massa conseguiu 2 vitórias aí ao longo daquele ano. Aí pra comentar essas manobras aí, pra comentar esse ranking, eu chamei o nosso especialista, o nosso engenheiro, até pra saber dele, será que esse ranking vai vai ter suas estatísticas dobradas no final de 2024? Vamos ver o que o nosso Ricardo Arcuri respondeu. Olá, caríssimo Natan, amigos do podcast R Final. Olha, Natan, recebi essa ideia de divisão de dias como uma excelente notícia. Minha principal preocupação nessa história toda tem a ver com o fato de quando você bate na primeira prova, na atual conjuntura, você estaria automaticamente fora da segunda, pois simplesmente você não tem tempo para consertar os danos que você teve na eventual batida forte na primeira prova a tempo de disputar a segunda. Então, muitas vezes você perde o final de semana inteiro por uma coisa que aconteceu na primeira volta da primeira prova. Isso é uma coisa que
até na estoque reclamado, mas inclusive em categorias externas, como a Indy, por exemplo, isso também é reclamado. Então agora, tendo uma corrida no sábado e outra no domingo, você tem o tempo para recuperar o carro e aí poder disputar as duas de acordo. Dito isso, respondendo sua pergunta de ultrapassagens, bom, eu acho que vai aumentar sim, só não acho que vai aumentar muito, porque como não existe mais a preocupação de se eu não sobreviver à primeira prova não posso pontuar a segunda, significa que os pilotos ficam menos desinibidos para tentarem mais ultrapassagens. Então, sim, eu acho que o número de ultrapassagens vai aumentar. Dobrar, eu acho um número muito forte, porque já é um número de ultrapassagens relativamente alto. Mas acho que podemos aumentar as ultrapassagens sim, pelo simples fato que os pilotos vão ter mais coragem para tentar essas ultrapassagens. Eles se sentem mais à vontade para tal. Então, nesse aspecto, também é interessante essa divisão de dias. Sobre quem vai ganhar o campeonato de ultrapassagens, como foi o caso do Gabriel Casagrande, dá para entender que é um piloto que está bem no campeonato. Podemos entender o seguinte, vai ser o piloto que tiver numa situação onde ele esteja ganhando ou vá bem na primeira prova e na hora da inversão de grid, ele acabe ficando numa situação onde ele tendo um carro rápido, ele possa ultrapassar esses carros que estão junto deles na inversão e aí conseguir de novo um bom resultado. Sabemos que na estoque tudo é muito disputado, tudo definido, às vezes no milésimo de segundo, então é muito complicado a gente conseguir falar um piloto. Mas eu posso dizer sim, que deve ser como foi esse ano. O campeão foi o Casagrande, foi o campeão da temporada. Então podemos esperar que alguém do nível seja o vencedor de número de ultrapassagens deste ano. Não necessariamente seja alguém campeão, mas que seja alguém que esteja ali nas cabeças, alguém que esteja disputando o título. Isso a gente pode realmente esperar, tá bom? É isso aí, Natan. Um grande abraço e uma boa semana a todos. Tá aí Ricardo Arcuri dando a opinião dele. Vou até corrigir um pequeno erro do que ele falou que a inversão de grid acontece na segunda prova, não mais, né? Porque a inversão de grid já acontece com os 12 primeiros do treino oficial, o treino de sexta-feira, que vai ser realizado na sexta-feira. Então, os 12 primeiros invertem para largar na sprint do sábado. Mas o conjunto que ele falou continua mesmo. O piloto que tiver aí na inversão de grid, né, sendo pego por ter conquistado a pole position, pode sim ser um piloto agressivo por causa de querer decidir tudo no sábado. Vai que esteja numa posição tão boa para ganhar o campeonato que possa ter conquistado no sábado e que ele queira partir para cima mesmo. Então, eu não duvido muito do que o Arcuri falou, que o campeão da temporada não possa ser alguém que esteja também nessa disputa do ranking de ultrapassagens. Se vai ser o Casagrande ou não é outra CPI. Realmente o grid da Stock Car é bem competitivo, então a gente realmente tem que ver isso. Vai que alguém consegue correr tão bem quanto o Casagrande no ano passado, assim, alguém experiente como o Ricardo Maurício, ou alguém que tenha subido pro pelotão na frente, como foi o caso do próprio Felipe Massa, ou o Cacá Bueno resolva dar um gás a mais, o Daniel Serra resolve fazer um campeonato mais consistente por causa do carro da Eurofarma, Ricardo Maurício, a caixinha de surpresa, vai que esse ano é o ano dele, um ano que ele esteja super inspirado. Então realmente eu não posso cravar, aqui eu não tenho a coragem de cravar depois que foi anunciado essas mudanças todas, eu não tenho a sabedoria para cravar agora. A gente tinha até feito um bolão lá no High Speed de quem ganharia o ano, mas isso foi antes das mudanças. Eu falei que seria o Casagrande, mas eu tava aqui na minha cabeça imaginando que ia ser igual ao ano passado, aqui, com 2 provas no mesmo dia, mesmo esquema de pit stops e por aí vai. Então agora o meu palpite saiu de Casagrande para eu não faço ideia. Talvez isso mude para as próximas semanas, mas aí eu vou ter que gravar outro programa para explicar para vocês o meu ponto de vista. Por hoje eu vou ficando por aqui, mas na semana que vem tem muito mais pra gente falar aqui de automobilismo brasileiro. Vamos fazer, se Deus quiser, essa resenha da Turismo Nacional. Se der tempo também vamos fazer a prova da Fórmula 1600, falar um pouco do que foi essa etapa, que foi a segunda etapa da temporada lá em Interlagos. Então tem muita coisa pra gente falar na semana que vem. E durante a semana aqui, acompanhe o meu Instagram, @NatanRFinal, porque eu faço muitos comentários sobre o que tem acontecido no automobilismo mundial. Falei aí, fiz muitos posts sobre a segunda etapa da temporada do Mundial de Rally lá na Suécia, que teve a vitória do Lapp, finlandês, que dominou essa etapa. E durante a semana a gente vai falar de mais coisas. Tem Daytona 500 por aí, que foi adiada pra segunda-feira. Então imagina como é que a gente vai segundar lá no Instagram, @NatanRFinal. Expectativa de um post legal, como também na próxima terça-feira
grande expectativa de uma live muito legal lá com o pessoal do Grid de Largada. Eu e o Fábio estaremos juntos nessa terça-feira às 7 horas da noite para falar sobre Fórmula 1. Então não percam, que é uma live tanto. Os nossos parceiros, se você quiser acompanhar também, acessa lá o Portal ITV High Speed. Toda semana, todo dia na verdade, tem vídeo novo por lá, que é @Portal High Speed no Instagram, High Speed TV no YouTube. E acessa também o pessoal do JW News, o portal de notícias que fala muito sobre esportes e também muito sobre automobilismo. Lá com o meu amigo Fábio Santana, a esposa dele Tamires Moura também. É só acessar lá jwnews.com.br que você vai ver muito desse conteúdo. Por hoje, até a próxima e um grande abraço! Arrojados, da curva eu me aproximo, da reta